O tema da segunda aula é razoabilidade. Bom, então vamos lá. O primeiro passo desta premissa é o próprio termo razoabilidade, que indica uma exigência estrutural no ser humano. Muito bem. A palavra razoabilidade indica exatamente o atuar-se do valor da razão no agir humano. E razão indica aquela capacidade que é própria do ser humano de dar-se conta da realidade segundo todos os seus fatores. Essa afirmação é importante porque nós, por sermos racionais, somos capazes de raciocinar sobre as coisas, refletir sobre as coisas e levar em conta todos os fatores. Tanto é verdade que quando você quer defender o seu ponto de vista, você vai dando as razões, vai mostrando todos os fatores para justificar a sua tese, para dar um exemplo, ok? Muito bem, então o primeiro passo é esse. A razoabilidade é justamente o atuar-se do valor da razão, e razão é dar-se conta da realidade segundo todos os seus fatores. Agora, nós nos perguntamos, como percebemos se uma coisa é razoável ou não? E aqui eu quero dar alguns exemplos que nos ajudam a entender quando uma coisa é razoável. Exemplo, imagine que eu estou na sala de aula, uma aluna entra com a sua bolsa e joga a bolsa pela janela. Todos nós, na sala de aula, acharíamos uma atitude sem sentido, sem razão de ser. Mas imagine que esta mesma garota entra nessa sala com uma bolsa e joga pela janela, e em seguida entra 2 seguranças atrás dela. Nós não acharíamos uma atitude muito adequada, porém, nós nos perguntaríamos, o que tem nessa bolsa? O que aconteceu? Isto é, já não acharíamos uma atitude totalmente razoável. Surge uma pergunta. Mas mais ainda, imagine que eu entro na sala de aula com um enorme megafone e digo a vocês, olha, eu estou usando o megafone porque eu estou rouco. Eu dei uma razão para usar o megafone, mas vocês já vão achar estranho. Como entrar nessa sala com um enorme megafone porque está rouco, não justifica. Mas se eu estivesse numa praça grande com 500 pessoas e usasse um enorme megafone dizendo que eu estou rouco, eu dei a mesma razão. Mas agora é uma razão adequada porque é outro ambiente. Vocês entendem? Por isso que o razoável implica não só ter uma razão, implica ter uma razão adequada ou um motivo adequado. Isso para a vida é tão importante porque quando nós lidamos com os relacionamentos humanos, quando temos que tomar uma decisão na vida importante, como é importante ter razões e razões adequadas justamente para não errarmos nas nossas decisões. Mas um passo seguinte, é o ponto 2, é o uso redutivo da razão. Na nossa cultura atual, que é uma cultura tecnicista, matemática, nós somos levados a confundir ou até reduzir o racional ao demonstrável no sentido estrito do termo. Mas o razoável não se identifica com o demonstrável. A demonstração é uma capacidade da razão, do razoável, mas o razoável não se identifica com o demonstrável. Quer um exemplo? Se eu pergunto para vocês, a sua mãe ama vocês? Você ama a sua mãe? Você vai dizer, claro, com certeza. Eu falo, demonstre. Você não sabe como, você não tem como demonstrar no sentido estrito do termo. Mas não precisa me demonstrar, eu tenho certeza que você ama a sua mãe. Entendem? E também depois, outro dado importante é que na nossa cultura, muitas vezes tende-se a reduzir o razoável ao lógico ou à lógica. A lógica é o ideal de coerência, mas não identifica com o razoável no sentido pleno. A lógica é apenas uma capacidade da razão do razoável. Na realidade, o que é a lógica? É o silogismo, aquilo que nós estudamos em filosofia. Eu, por exemplo, posso agora mostrar para vocês um silogismo. Todo ser humano tem certos direitos. A mulher é um ser humano. Logo, a mulher tem os mesmos direitos que os homens. Eu usei um silogismo. Esse silogismo é perfeito, é correto, ok? Mas se eu digo, por exemplo, todo ser semelhante ao homem é racional. O macaco é semelhante ao homem. Logo, o macaco tem inteligência racional. O silogismo é perfeito, mas a premissa está errada. Não é verdade que todo ser humano, todo ser semelhante ao homem seja racional. Não, só o homem é um ser racional. Vocês entendem que a lógica pode ser perfeita, mas se a premissa estiver errada, o resultado vai ser errado. Portanto, o razoável não pode ser reduzido ao lógico. Dito isso, um passo seguinte. Aqui é importante fazer uma observação. É preciso prestar mais atenção ao uso do termo razão do que do termo razoável. Por quê? Porque eu posso usar de forma adequada a razão. E agora, um terceiro passo,
Diversidade de procedimentos. A nossa razão é muito rica, muito dinâmica. Existem vários métodos de conhecimento, no conhecimento da realidade no seu todo, e a razão trabalha aí. Por exemplo, se eu digo 2 mais 2 é igual a 4, eu estou afirmando um valor matemático, ok? Uso da razão. Mas se eu digo H2O, ou seja, se eu coloco a água no destilador, depois vou colher os resultados, H2O, os elementos da água, eu não fiz um cálculo matemático sobre a água, usei um outro método, a pesquisa científica, o método científico, ok? E agora, se eu digo, até repetindo o silogismo diante, se eu digo, todo ser humano tem certos direitos, a mulher é um ser humano, logo, a mulher tem os mesmos direitos que os homens. Aqui eu afirmo um valor filosófico, ou seja, uso um método filosófico, que se chama silogismo. Nesse sentido, a nossa razão ela é vasta, é rica, vai a toda parte, usa vários métodos de conhecimento. Não podemos reduzir o conhecimento não somente ao método matemático, nem somente ao método científico, nem somente ao método filosófico, certo? São 3 métodos diferentes no processo do conhecimento utilizado pela razão. Então veja como a razão é rica, ampla, vai a toda parte, certo? Mas agora um outro passo, é o 4º passo dessa premissa, que é a segunda premissa, a razoabilidade. Um procedimento particularmente importante. Isso aqui realmente é uma coisa muito importante nessa premissa e na primeira parte do curso, hein? Posso dizer, minha mãe me quer bem. Ou também dizer, conheço pessoas nas quais eu posso realmente confiar, porque são realmente minhas amigas. Chego a essa certeza. Baseado em qual método? No matemático? Não. No científico? Não. No filosófico? Não. É um outro método, certo? Esse método é diferente dos outros, certo? Então, que método é esse? Como que eu posso demonstrar a certeza que minha mãe me ama? Que os meus amigos nos quais eu realmente confio, neles eu posso confiar de verdade, ok? Muito bem. Aqui nós estamos, nesse 4º método, ligados ao campo das realidades ou verdades morais, também existenciais, porque está ligado à existência humana, ok? Que em latim significa mos mores, certo? Comportamento humano está ligado à moral, e moral vem de mos mores, que significa justamente comportamento, atitude, maneira de agir. Então, esse método, na realidade, nós podemos chamar o método da certeza moral. Mos mores, atitude, comportamento, você convive com a pessoa, vê o comportamento dela, você passa a acreditar nela ou não, mas o método é esse, se chama método da certeza moral. Muito bem, um passo a mais. Agora, em relação ao método da certeza moral, nós temos 2 destaques importantes, certo? No processo do conhecimento da certeza moral, a partir dos comportamentos humanos. Primeira coisa, eu estarei tanto mais habilitado a ter certeza sobre você, sobre uma pessoa, quanto mais eu estiver atento a essa pessoa, quanto mais eu compartilhar da vida dela, quanto mais eu conviver com ela. Por quê? Essa pessoa emite tantos e tantos sinais que são seus comportamentos e eu posso dizer com o tempo, ela merece confiança, ela não merece confiança. É uma pessoa inteligente, não é uma pessoa inteligente. Posso confiar nela, posso não confiar. Mas isso, positivamente ou negativamente, implica atenção, convivência e partilha de vida, ok? Mas existe também, na história da humanidade, pessoas que são geniais. Eu não sou gênio nem vocês. Mas nós encontramos pessoas geniais, sim. Essas pessoas geniais, que são autenticamente humanas, chegam a certeza sobre as pessoas, sobre certas coisas, a partir de poucos indícios. Mas seja como for, mesmo que os gênios cheguem a uma conclusão com mais rapidez, também eles precisam da convivência, da condivisão, precisam do tempo, precisam usar esses métodos todos, ok? Então, dito isso, nós aplicamos então agora o método da certeza moral. Uma aplicação, é o ponto 5º, uma aplicação do método da certeza moral, a fé. Mas atenção, eu não estou falando de fé aqui em sentido religioso. Também entra a questão da religião, mas eu estou falando de fé aqui como método de conhecimento que está presente na ciência, na história, na cultura, em todas as dimensões da vida. Por quê? Antes de responder isso, o que é fé? É aderir àquilo que um outro afirma. Esse outro pode ser uma pessoa, pode ser uma família, pode ser uma tradição, pode ser uma religião. Isto pode ser razoável se existem razões adequadas, mas não razoáveis se faltam tais razões.
que nós falamos antes? A razão, dar-se conta da realidade segundo todos os seus fatores. Não basta ter uma razão, é preciso ter razões adequadas. Primeiro ponto. Agora estou aplicando aqui, certo? Nesse sentido, ter fé é acreditar em algo ou em alguém. É razoável se eu tenho razões adequadas para acreditar. Não razoável se eu não tenho tais razões. Mas, de qualquer forma, eu chego à certeza sobre a sinceridade e sobre a capacidade de uma pessoa, mas também de uma religião e de outras coisas, por meio do procedimento do método da certeza moral, que é exatamente o método da fé. Da fé como método de conhecimento, ok? Agora aqui uma observação importante. Sem este método não existiria nem mesmo o desenvolvimento humano. Nós confiamos em tantas coisas que nós recebemos da sociedade, da história da humanidade, coisas que nós não conseguimos demonstrar imediatamente, coisas que nós não conseguimos provar por nós mesmos, nós aceitamos como dadas e como coisas verdadeiras. Isso é o método da certeza moral, isso é o método da fé. Por isso que o problema do método da certeza moral está ligado a um problema capital do próprio desenvolvimento humano, do desenvolvimento da sociedade, da história, da civilização. Vocês, por exemplo, nesse curso fazem o curso de História. Vocês vão estudar História dando crédito àquilo que os professores estão ensinando. Por sua vez, os professores dão crédito aos livros que foram escritos, que por sua vez, os livros que por sua vez também vai até o início da história e acreditam em tudo aquilo que foi dado. Entende como é claro as coisas? Como o método da certeza moral é muito importante? Outro exemplo do método da certeza moral é quando você vai ao médico. O médico faz uma receita, indica os remédios, você não fica questionando para comprar o remédio, você compra. Você confia que aquele médico é sério, que teve uma boa formação e compra sem nenhum problema, você não fica questionando. Isso é método da certeza moral, isso é fé, você acredita. Mas aí então, aqui nós podemos colocar até uma fórmula simples do dinamismo por meio do qual nós chegamos à certeza sobre algo ou sobre alguém. Você começa a conviver com uma pessoa, com dividir a sua vida. No tempo, os sinais se multiplicam, ou seja, comportamentos, atitudes, etc. E você chega a certeza sobre aquela pessoa, sobre alguém, etc. Ok? E agora, uma síntese do que eu falei, dessa segunda premissa. Então, razoabilidade é uma exigência estrutural do ser humano, a razão é dar-se conta da realidade segundo todos os seus fatores, certo? Não podemos reduzir o uso da razão ao demonstrável e nem ao lógico. Okay? Existem uma diversidade de métodos no processo do conhecimento da realidade. Tal diversidade são exatamente o método matemático, científico, filosófico e o método da certeza moral, que é o mais importante para a nossa existência, para a nossa vida. Porque até o cientista, para ir além daquilo que já aprendeu, daquilo que se sabe, ele vai ter que acreditar naquilo que foi dado, não vai fazer todo o processo para dar um passo além na pesquisa científica, dá por sabido e aceito o que foi passado. Também na filosofia é assim, também na cultura é assim, na história é assim, na religião não é diferente. Vocês entendem? Por isso, a fé é aderir àquilo que um outro afirma e é razoável aderir quando nós olhamos, verificamos que nós temos motivos adequados para crer. Isso é razoável. Se faltarem tais motivos, então não é razoável, ok? E para a religião é muito importante esse método da fé. Por quê? São 17 horas. As pessoas que seguem, de fato, uma religião, parte daquilo que foi dado por um fundador, depois de geração em geração, e vão acreditando e passando para os seus filhos, entra sem dúvida alguma também o método da certeza moral. Bom, essa é a segunda premissa do nosso curso e vai ser uma grande ajuda para vocês fazer o trabalho de vocês, ok? Bom trabalho!